26 de agosto de 1998. Bom, se você é vascaíno, você deve, e era nascido nessa época, você deve se lembrar do que você estava fazendo nessa data, certo? Bom, não importa o lugar, com certeza você estava vendo o Vasco ser campeão da Libertadores da América. Vai ter o tiro de meta o Vasco, Donizete, o Pantera. Fera do jogo, quer o final. Castrilli vai terminar, vai pedir a bola. Vai pedir a bola Castrilli. Vai se aproximando o Castrilli. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Bom, e o vídeo de hoje é sobre isso. Vou trazer algumas curiosidades sobre essa campanha que hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, completa 20 anos. Bom, a primeira curiosidade é sobre a formação desse elenco. Você sabe quem estava mais tempo no clube como titular? Bom, essa resposta talvez seja fácil para quem acompanhou aquela época. Carlos Germano. Titular incontestável do gol vascaíno em 98, Germano estreou pelo Vasco em novembro de 1990, numa partida contra o Bangu pelo torneio Extra Adolfo Bloch, uma espécie de torneio de verão disputado no fim de temporada, que o Vasco entrou com um time praticamente de reservas e o Germano, o Vasco na época, Acácio era o goleiro titular do time. Então o Germano foi titular naquela campanha, fazendo sua estreia nos profissionais do clube. Na sequência dos anos, Luizinho, volante titular da campanha de 98, também chegaria ao clube vindo do Botafogo em 91 e a partir daí o Vasco faria sua formação desse elenco campeão. Eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fiz uma matéria lá para o blog, lá no Lance, detalhando tudo isso, toda essa formação desse elenco. Vou deixar para quem se interessar para saber sobre tudo. Bom, se Carlos Germano era o titular mais antigo do time, o mesmo não pode se dizer do elenco. Dois jogadores que fizeram parte dos 30, o Vasco escreveu 30 jogadores, na época era o número limite de atletas que poderiam disputar a Libertadores. O Vasco escreveu 30 jogadores e dois deles já haviam sido campeões pelo Vasco na década de 80, ou seja, antes mesmo de Carlos Germano fazer sua estreia como profissional. Dois nomes que se projetaram no Vasco do meio para frente da década de 80, fizeram sua carreira em outros clubes e retornaram ao Vasco em 97. Mauricinho, o Piquitito rebelde, e Sorato, autor do gol do título de 89, brasileiro do Vasco contra o São Paulo. Vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos, engrenou, tentando cruzando, de cabeça, Sorato, é gol! Tanto Mauricinho quanto Sorato retornaram ao Vasco em 97. Mauricinho voltou ao Vasco antes do estadual. Honras também para Mauricinho, faz um bonito gol consciente. 1-0. E Sorato depois do estadual. Sorato estava no Botafogo, foi campeão, inclusive carioca, em cima do Vasco. E depois retornou ao clube para ser campeão brasileiro. Tanto Mauricinho quanto Sorato foram campeões brasileiros e da Libertadores pelo Vasco. E são jogadores que passaram pelo Vasco em 85, 86, 87, naqueles times. Na verdade, o Sorato estreou pelo Vasco em 88, se eu não me engano, 87, e o Mauricinho já é um pouco mais antigo, de 85, chegou a fazer dupla ali com o Romário, jogando com Tita, Dinamite. E os dois não só foram campeões da Libertadores com o Vasco, como formaram a dupla de ataque titular na partida contra o América do México. O último jogo do Vasco na fase de grupos da Libertadores de 98, o Vasco entrou com o time reserva, já estava classificado, e Mauricinho e Sorato formaram a dupla de ataque. O Vasco acabou empatando em 1-1 em São Januário, quem fez o gol do Vasco foi Richardson. Segundo tempo, Fabiano chuta e na sobra Richardson empata, 1-1 no placar. O jogo é violento e termina em confusão. O pequeno Mauricinho dá um tapa no rosto de Santi Baez. O próximo adversário do Vasco na Libertadores é o Cruzeiro. E por falar em Richardson, uma curiosidade sobre os jogadores da base. Falei aqui que o Vasco inscreveu 30 atletas para disputar a Libertadores 98, né? E a curiosidade é que 16 deles
vinham de passagens da base do Vasco. Tive que fazer até uma colinha aqui, porque é muito jogador, ou seja, mais de 50% dos jogadores que o Vasco inscreveu na Libertadores de 98 e foi campeão, eram oriundos da base do Vasco. Só tem um jogador que tem um detalhezinho, que na verdade foi contratado de outro time para a base do Vasco e acabou despontando logo nos profissionais. Aí eu vou falar já, mas vou passar a lista primeiro para vocês, te fazer uma colinha aqui, porque é muito nome. Bom, dos 30, 16 são da base. São eles: Carlos Germano, Felipe, Márcio, Maricá, Jéder, Alex Binho, Pedrinho, Richardson, Sorato, Luiz Cláudio, Caetano, Fabrício Carvalho, Fabrício Eduardo, Felipe Alvim, Fabiano Heller e Elton. Até uma curiosidade que eu, inclusive, não me lembro do Elton tá fazendo parte desse elenco, mas na verdade o Elton era da base do Vasco e o Vasco escreveu 4 goleiros: Germano, Márcio, Caetano e o Elton. O Elton só foi estrear como profissional mesmo no Vasco no fim de 99, quando o Carlos Germano entrou em litígio com o clube, e o Elton acabou assumindo a posição e virou titular, inclusive, para o Mundial de Clubes de 2000. Foi quando o Elton estreou, na verdade o Elton, se não me engano, estreou no meio de 99, numa partida da Mercosul. Vou ver se eu boto aqui embaixo, aqui escrito, depois vou dar uma pesquisada. Mas eu não lembrava do Elton em 98, ainda fazendo parte do grupo de profissionais, mas ele era o camisa 30 daquele time. E o detalhe que eu falei sobre um jogador que veio para a base, na verdade são 2 jogadores. O Jéder, zagueiro, que veio do Serrano de Petrópolis, da minha cidade, para o Vasco, ainda para as divisões de base. E o atacante Luiz Cláudio, que veio do 13, da Paraíba, para o Vasco. Foi campeão brasileiro em 97 ainda, jogou, fez gol. Mas os 2 chegaram ainda com idade de juniores e tiveram a passagem também pela base do Vasco. Inclusive em 99 ainda, o Vasco disputa a Copa São Paulo, não, em 98 mesmo, o Vasco disputa a Copa São Paulo com Jéder e Valquimar na zaga e Luiz Cláudio no ataque. Meio como tinha Zada, Dias, mas enfim, são os jogadores que passaram pela base do Vasco. Ou seja, dos 30 inscritos na Libertadores de 98, 16 vieram da base do Vasco. Tem esses 2 que vieram de outros clubes, mas para a base também, bem ou mal, de qualquer jeito teremos 14 jogadores oriundos diretamente da base do Vasco. E outra curiosidade, desses 30, só 2 não jogaram. O Elton, como eu falei, que só foi estrear em 99, e o volante Fabrício Carvalho, que inclusive achava muito bom jogador, mas nunca teve uma sequência no Vasco, que acabou não jogando desses 30 inscritos. Foram os 2 únicos que não atuaram. A quarta curiosidade que eu trago para vocês aqui é sobre a numeração do time. Quem acompanhou aqueles jogos ou quem assistiu depois o VT, tem aí no YouTube para você assistir o jogo inteiro, deve ter visto que o camisa 10 daquele time era o Wagner. O Wagner era meia, acabou sendo lateral direito, né, durante as finais, mas o Wagner assumiu a camisa 10 por um outro motivo. Tanto que ele não era titular do meio, o Lopes fazia meio que um rodízio ali, ele, Juninho, Ramon, Pedrinho. Cada partido o Vasco atuava com uma dupla de meias diferente. Mas o Wagner assumiu a 10 não pela pompa de ser o camisa 10, mas na verdade porque o Vasco deixou, quando fez a primeira inscrição, o Vasco deixou o número 10 em branco. Inclusive já falei com vocês, esses baús aqui do lado eu guardo meus recortes antigos. A gente chama de jornalismo de clipping. Eu fazia clipping sem saber que eu ia virar jornalista um dia. É isso aqui, ó. Recorte de jornal antigo. E essa matéria aqui que fala exatamente sobre isso. O Vasco esperava a definição do Edmundo para ser o camisa 10 e como não conseguiu contratar o Edmundo, trouxe o Wagner e teve que escrever ele com a camisa 10, que era o único número que estava em aberto ainda na numeração do clube. Esse aqui depois eu mostro outro dia, mais coisas aqui, tem várias fichas e matérias antigas sobre o Vasco que eu mostro para vocês um outro dia, beleza? A quinta e última curiosidade também é sobre numeração. E de um dos jogadores que foram peça-chave nessa conquista do Vasco da Libertadores de 98, que foi o Juninho Pernambucano. O Vasco foi campeão em cima do Barcelona de Guayaquil, mas talvez a cena mais marcante dessa campanha foi aquele gol de falta do Juninho contra o River Plate nas semifinais, gol que classificou o Vasco para a decisão. E por que foi marcante?
porque além do River ser um clube muito mais tradicional que o Barcelona de Guayaquil, a passagem do Vasco foi muito mais difícil pelo River do que pelo Barcelona. O Vasco venceu por 1-0 em São Januário, gol do Donizete. Estava perdendo na Argentina por 1-0, a partida ia para os pênaltis e o Juninho no gol de falta. O River pressionava, inclusive, time muito bom do River com Ortega. E o River pressionava e o Juninho fez aquele gol de falta, garantindo 1-1 e classificando o Vasco para a decisão. Date de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol do Vasco! Mas qual é a curiosidade disso? O Juninho não era camisa 8. O número que marcou a carreira toda do Juninho pelo Vasco. Ele, na verdade, a estreia oficial dele contra o Santos, ele estreia com a camisa 10. E aos poucos vai passando, às vezes jogava até mais recuado como segundo volante. O Juninho acabou adotando a camisa 8. Até pela 10 ser do Edmundo em 97. A 9 era do Evair, 11 do Ramon, 7 do Pedrinho, que era mais um jogador de lado de campo, 8 acabava ficando com o Juninho. Mas na Libertadores, o camisa 8 do Vasco era o Nasa, que era o segundo volante, formava dupla com o Luizinho Quintanilha, e o Juninho, na verdade, atuava com a camisa 19. E não só era a camisa 19, como foi reserva naquela partida. O Juninho entrou no segundo tempo no lugar do Luizão e fez o gol da classificação. Outro detalhe curioso é que em outro momento marcante do Juninho com a camisa do Vasco, ele também não era o camisa 8. Na decisão contra o São Caetano em 2000, ele era o camisa 31. São duas curiosidades aí da carreira do Juninho, na verdade, mais do que da campanha da Libertadores do Vasco, é que em dois momentos marcantes da carreira do Juninho não era o camisa 8. Era o camisa 19 do Vasco na Libertadores e o 31 no Brasileiro de 2000. Galera, essa foi uma rapidinha com algumas curiosidades do título do Vasco da Libertadores de 98, que está completando 20 anos hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, é claro, 26 de agosto. Agora em 2018, o Vasco foi campeão em 98, 2 décadas da conquista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário também sobre o que vocês gostariam de ver aqui, alguma curiosidade sobre a história do Vasco que vocês gostariam que eu comentasse. E fico aguardando esse retorno de vocês aí. Valeu, galera, saudações, até a próxima.